Nós dissemos há poucos dias atrás que nós iríamos falar sobre os 5 somente que a Reforma trouxe para nós: só a Escritura, só a graça, só a fé, somente Cristo e somente a Deus nós devemos dar toda a glória. Isso completa 500 anos este ano, então, que as 95 teses de Martim Lutero foram fixadas no castelo, na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, dia 31 de outubro de 1517. E nós queremos desenvolver algumas temáticas nesse sentido, e nós já falamos domingo passado sobre Tiago, como nós nascemos pelo poder da palavra de Deus. É somente a palavra de Deus que pode fazer com que nós venhamos a nascer espiritualmente. Jesus disse para aquele homem sábio lá em Jerusalém: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E Tiago desenvolve 7 provas para nós sabermos se nós estamos na fé verdadeira ou na fé falsa. Tiago apresenta 7 provas, 7 testes para que nós possamos analisar a nossa fé. Paulo escreve que pela graça de Deus nós somos salvos mediante a fé. Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Amados, abra sua Bíblia então em Tiago. Tiago capítulo 1. Nós já falamos do capítulo 1 aqui, dos versículos 18 até o versículo 25 no domingo passado. Mas eu gostaria de iniciar uma série de meditação debaixo deste tema: fé provada. Fé provada. Se a fé é tão importante, é importante nós sabermos o que é fé. Muitas pessoas confundem fé com pensamento positivo. Muitas pessoas confundem fé com muitas outras coisas. Mas o que é fé? O que a Bíblia nos diz que é fé? Jesus respondeu: tudo é possível ao que crê. Como tudo é possível? E que fé é essa? Se fé é tão importante, por que nós não estudamos mais sobre fé? Andar por fé, ser fortalecido na fé. Paulo disse: pela graça sois salvos mediante a fé. A graça de Deus é a base que nos dá a salvação, mas a fé é aquilo com que nós nos agarramos à graça de Deus. E se aquilo que nós usamos para nos agarrar à graça de Deus for fé verdadeira, nós andaremos seguros. Por isso, Tiago escreve esses 5 capítulos, são 108 versículos, e dentro desses 108 versículos, Tiago fala sobre 54 mandamentos. Por que Tiago usa tantos mandamentos? Por que Tiago ele é tão duro? Irmãos, ele é irmão de Jesus. Ele não apenas caminhou 3 anos e meio ao lado de Jesus. Ele viveu 30 anos, pelo menos, ao lado de Jesus. E quando Tiago fala, Tiago apresenta os ensinos de Jesus de uma forma magistral, muito diferente dos demais apóstolos. O livro de Tiago é muito mais provável do que qualquer outro livro, foi o primeiro a ser escrito no Novo Testamento. O livro de Tiago foi escrito no ano 49. Não era o Tiago, o discípulo de Jesus, porque ele foi decapitado no ano 44. Tiago se tornou uma coluna na igreja nascente. Quando Paulo fala em Gálatas que ele foi para Jerusalém, ele viu Pedro e mais uma pessoa, que era considerada coluna na igreja, Tiago, irmão do Senhor. Quando a igreja estava
com dificuldade a respeito daqueles que eram judaizantes, que queriam obrigar o povo a guardar o sábado e fazer um monte de outras coisas conforme a lei do Antigo Testamento, o líder na igreja em Jerusalém era Tiago. Quando Pedro foi solto da prisão, ele disse: digam aos apóstolos e também a Tiago. Tiago se tornou alguém de referência na igreja, pelo conhecimento, pela intimidade que ele tinha com Jesus, andando e dormindo e vivendo no mesmo ambiente, trabalhando junto com Jesus. Jesus era carpinteiro. E então, Tiago começa o seu livro, a sua carta, dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Muita gente imagina que Tiago escreveu para os judeus. Ora, até aquele momento, os gentios ainda não haviam ouvido o evangelho do Senhor Jesus. A igreja começou em Jerusalém, em Atos capítulo 2. No capítulo 3, nós vemos aquele milagre que Pedro e João fazem no templo. E por isso eles são presos. Eles são ameaçados, que eles não deviam ensinar no nome de Jesus. No capítulo 5, nós vemos a igreja em Jerusalém ofertando e adorando a Deus com suas ofertas e com a vida, e como Deus estava acrescentando dia a dia, tanto homens quanto mulheres que estavam sendo salvos. No capítulo 6, nós continuamos com a igreja em Jerusalém. Surge um problema na igreja. As viúvas que falavam grego e não falavam hebraico estavam sendo deixadas de lado na distribuição da cesta básica, por assim dizer. Então, 7 diáconos são escolhidos para suprir a necessidade que havia surgido. No verso 4, Pedro fala assim: quanto a nós, vamos nos dedicar à pregação da palavra e à oração e à pregação do evangelho. No capítulo 7, nós vemos um desses 7 diáconos, cheio do Espírito Santo, pregando. E porque ele começou a pregar, e muitos sinais Deus começou a fazer através da vida de Estevão, Estevão foi levado diante do Sinédrio e foi condenado à morte. E Lucas escreve que as roupas de Estevão foram colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Ele era o responsável por aquele grupo. Ele foi o responsável pela morte de Estevão. Então, no capítulo 8, no verso 1, nós vemos que aquilo que em Atos 1:8 deveria ser cumprido. Em Atos 1:8, Jesus diz para os seus discípulos: mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Em Atos capítulo 8, verso 1, nós vemos então que por causa daquela perseguição, com exceção dos apóstolos, todos os cristãos começaram a fugir de Jerusalém. E por onde eles passavam, Lucas escreve que eles testemunhavam Jesus. Eles começaram a ser perseguidos de cidade em cidade. No capítulo 9 você vê o apóstolo Paulo pedindo uma carta de referência para ir até a cidade de Damasco. Provavelmente ele era um empresário, um microempresário, nós não sabemos ao certo, mas ele estava indo para Damasco para fazer alguns negócios e pessoas estavam indo com ele, mas ele não quis perder a viagem. E na sua viagem lá, se ele encontrasse alguém que era do caminho, que era cristão, ele prenderia, trazia, e então até Jerusalém para ser julgado, e se não negasse o nome de Jesus, como Estevão, seriam mortos a pedradas. Somente no capítulo 10, que nós vemos um Pedro visitando este povo que havia se dispersado. Cada um foi para uma cidade, talvez para a sua cidade natal, não sei. Mas de repente nós vemos Pedro em Jope, na casa de outro Simão, que era curtidor de couros. E ali o anjo disse para Cornélio: manda alguém chamar Simão, Pedro,
está na casa de Simão, o curtidor, em Jope. Ele vai dizer para você o que você precisa ouvir. A partir dali, então, os primeiros gentios creram no Senhor Jesus. O capítulo 8 fala de samaritano, mas os samaritanos era um povo que era misto, judeu casado com pessoas estrangeiras. Mas, em Atos capítulo 10, nós vemos os primeiros estrangeiros se rendendo ao Senhor Jesus. No capítulo 9 de Atos, nós vemos Paulo tendo um encontro com Jesus, a quem ele estava perseguindo. E somente no capítulo 12 é que Barnabé vai, depois de 10 anos da sua conversão, buscar Paulo em Tarso, porque depois de 3 anos ele voltou para Jerusalém e ele estava incomodando, porque ele estava ensinando Jesus, estava convencendo as pessoas de que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. E aí então Tiago e a diretoria da igreja disse: olha, Paulo, é o seguinte, a gente está tendo paz aqui. Teve perseguição, mas agora está legal. Está muito bom, as pessoas estão olhando para a igreja com simpatia. Então a gente vai dar uma passagem para vocês só de ida para Tarso, ok? E mandaram Paulo para Tarso para pensar. Mas 10 anos depois da sua conversão, Barnabé vai lá e busca Paulo, leva ele para Antioquia da Síria. E lá Paulo fica 1 ano junto com Barnabé naquela igreja. E naquela igreja eles foram pela primeira vez chamados de cristãos, pequenos cristos. Quando Tiago escreve essa carta, no ano 49, ele não tinha na mente dele o povo gentil, que somos nós, não judeus. Mas Tiago tinha consciência disso, porque em Atos capítulo 15, depois que Paulo e Barnabé, no capítulo 13 de Atos, são separados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo diz àqueles líderes naquela igreja: separem para mim agora Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho reservado para eles e para que eu tenho chamado eles. Então eles fizeram a primeira viagem missionária. E quando voltam, gentios se convertem aos milhares. Eles têm um dilema. Alguns queriam que ainda os cristãos, agora os gentios, também se circuncidassem, como eram circuncidados os judeus. Que guardassem as leis e os costumes do povo judeu. Em Atos capítulo 15, deixa marcado aí na sua Bíblia, texto de Tiago, Atos capítulo 15, nós vemos o primeiro concílio da igreja. E nesse concílio, Pedro, que é considerado uma das colunas da igreja, assim como João, porque o outro Tiago foi decapitado, no capítulo 12 de Atos. Daqueles que andaram mais perto de Jesus, ficou quem? Pedro e João. E Pedro, então, está falando sobre a conversão dos gentios, a partir do versículo de número 6. Os apóstolos e presbíteros reuniram-se para considerar o assunto, e havendo grande discussão, Pedro levantou-se e disse-lhes: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Porque foi ele que foi na casa de Cornélio e pregou o evangelho aos não-judeus. Em Atos capítulo 10, verso 8. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo assim como a nós, e não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando-lhes o coração pela fé. O judeu considerava como alguém puro, alguém da aliança de Deus, aquele que era circuncidado na carne. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, diz que o gentio tem a circuncisão de Cristo pela fé. E é esse o argumento de Paulo em Colossenses, no capítulo 2. A circuncisão de Cristo.
no coração. A dívida que havia contra nós, não judeus, Jesus tirou de sobre nós e cravou aquela dívida na cruz, com um grande carimbo dizendo pago. Agora nós temos, juntamente com os judeus, o privilégio de adorar e glorificar e sermos alvo da graça de Deus. E tudo isso nós, que não somos judeus, e não nos gloriamos na carne de uma circuncisão, ou por não comermos o alimento esse ou aquele, ou por guardarmos dias e assim por diante, mas nós nos gloriamos em Cristo, pela nossa confiança que temos em Cristo. Então, se é pela fé, nós precisamos ter consciência de o que é a fé. E Tiago toma a palavra entre esses irmãos. Segue o texto dizendo, verso 10. Agora, por que quereis colocar Deus à prova, impondo aos discípulos um jugo que nem mesmo nossos pais, nem nós podemos suportar? Pelo contrário, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles. Ninguém está acima de ninguém. É a graça de Deus que se manifestou salvadora a todos os homens. Paulo escreve para Tito, no capítulo 2, versículo 11. Então toda a multidão silenciou e passou a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos milagres feitos extraordinários e sinais Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando acabaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouvi-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus foi ao encontro dos gentios para formar dentre eles um povo dedicado ao seu nome. Quando aquelas pessoas que estavam em Jerusalém fugiram por causa da perseguição, eles fugiram de Jerusalém por causa do nome de Jesus. Porque se eles negassem Jesus, estava tudo feito. Não haveria perseguição nenhuma. Estevão foi morto por causa do nome de Jesus. Paulo foi perseguido por causa do nome Jesus. Pedro, na segunda vez que foi levado diante do Sinédrio, em Atos capítulo 5, verso 29, ele disse: irmãos, pensem comigo, o que é mais importante? Obedecer a Deus ou aos homens? Tiago entendeu isso muito bem. Ele sabia que era pela fé. Quando Paulo fala que nós somos justificados pela fé, independente das obras, Paulo não está dizendo que nós não devemos praticar boas obras, mas porque nós somos salvos pela fé, agora nós podemos praticar boas obras como reflexo de gratidão a Deus por aquele que nos amou primeiro. É o amor de Cristo que nos constrange. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, Paulo diz: é o amor de Cristo que nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E no versículo 15 e 16 ele diz: agora nós olhamos para as pessoas que estão à nossa volta, não mais com juízo, não mais com discriminação, com separação de raça, de cor, de classe social. Porque quem está em Cristo é uma nova criação. Paulo está dizendo dele: antes eu olhava para Jesus de uma maneira diferente, achava que ele era apenas um homem comum, mas eu sei que agora ele é o Filho de Deus. Verso 16. 2 Coríntios 5, verso 16. Então Tiago está dizendo, declarando publicamente uma profecia a respeito de nós. Ele diz no verso 15, ele começa a citar as Escrituras: e com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída. Construirei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante dos homens busque o Senhor. Sim,
todos os gentios, sobre os quais se invoca o meu nome. Diz o Senhor que fez essas coisas, conhecidas desde a antiguidade. O mesmo Tiago, em Atos capítulo 15, declara publicamente que o Evangelho não é só para o judeu, é para todos. Mas porque aqueles que copiaram estas cartas foram fiéis e fidedignos, eles não alteraram a palavra de Deus. Então, no ano 49, quando Tiago envia essa carta para as pessoas, ele está enviando apenas para judeus que estavam fugindo por causa do nome de Jesus. Por isso ele diz, as 12 tribos da dispersão. Saudações. Verso 2 a 4. Tiago 1, verso 2 a 4. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Tiago nos diz que a nossa fé precisa ser provada. O que Tiago está fazendo aqui é um pequeno resumo de tudo que ele escreve neste livro. E os 7 testes que estão nesse livro, o primeiro vai do versículo 11 ao versículo 18, que é provas e tentações. O verso 5, Tiago diz que nós precisamos de sabedoria, porque às vezes a gente não sabe separar uma coisa de outra. Porque a palavra prova e tentação vem da mesma raiz no grego. E se vem da mesma raiz, pode trazer confusão até mesmo para os biblicistas, os que estudam a Bíblia. Só que existe uma diferença que eu já falei no domingo passado. A tentação quer levar você à destruição. A prova é para você ser levado à aprovação e a um estágio superior. Isso acontece em qualquer escola. Assim, Deus também, como um professor, um mestre, também está colocando a nossa fé à prova. O segundo teste é no capítulo 1 ainda, versículo 19 até o versículo 27, que é o teste das atitudes examinadas pela palavra. Nossas atitudes, como é que são? Precisamos testar. Terceiro teste vai do versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 13, que é o teste mediante os títulos e condenações. Muita gente imagina que a pessoa que é abastada, ela é abençoada por Deus. Então, nas suas igrejas, nas suas sinagogas, que ele dá o nome aqui sinagoga, eles estavam tratando as pessoas de alta posição social melhor do que aquelas pessoas pobres, com roupas simples. E Tiago, então, coloca isso como prova, para ver se a fé daquelas pessoas era verdadeira ou era falsa. O quarto teste está ainda no capítulo 2, versículo 14 a 26, que é o teste por meio das boas obras. Tiago diz que se nós não tivermos boas obras, a nossa fé é morta. O quinto teste é o teste do autocontrole. Aí entra o problema da tinhosa que está na nossa face. Benjamin Franklin diz que o animal mais perigoso que existe na face da terra tem a sua toca atrás dos dentes. Nós vamos falar sobre isso, ainda que o Micael falou sobre isso ano passado aqui. Nós vamos retomar o assunto. O sexto teste é o teste da reação ao mundo, que vai do capítulo 4, versículos 1 a 5, capítulo 5, verso 12. Todo o capítulo 4 e o 5 até o 12. E o sétimo teste é o capítulo 5, verso 13 ao 20, que é o teste da vida de oração. São 7 testes. E certamente nós talvez vamos gastar muito mais mensagens para dissolver, diluir, ruminar, absorver os ensinos de Tiago do que apenas 7 mensagens.
Mas eu gostaria de deixar 3 lições deste texto para você, rapidamente, depois dessa introdução, que Tiago apresenta para mim e para você neste texto. Primeiro é o valor da fé. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 9, Pedro diz que as pessoas estavam passando por provas, por provações. E no versículo 7 ele diz que ainda o ouro, que é um metal precioso, ele não se torna puro se não passar pelo fogo. E nós também vamos passar pelo fogo. Agora, mais precioso do que o ouro é a nossa fé. Porque no versículo 9 ele diz: o fim da fé é a salvação da alma. Não do espírito, não apenas da alma, mas da pessoa inteira. Essa é a visão. 5 vezes Pedro fala sobre essa mesma palavra no grego, na sua primeira carta. E ela é traduzida de diferentes formas. Alma, vida. Então nós vamos ver também, se Deus assim permitir, a diferença. É que na verdade o que Pedro está falando é que nós devemos ser apresentados, como Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:23, íntegros, espírito, alma e corpo. Isso prova que nós vamos ter um corpo no céu. Nós não vamos ser Gasparzinhos voando pelo céu. Nós vamos ter um corpo, sim. Jó já profetizou isso. Ele disse: depois, o meu corpo revestido da minha pele, na minha carne, com os meus olhos eu vou ver a Deus. Os meus olhos é que vão ver a Deus e não outros. Hebreus 9:27 nos diz que é o homem que está determinado a morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. E isso é uma regra estabelecida por Deus. Segunda lição que nós podemos aprender com esse texto é o valor da prova. Por que Tiago diz, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provas? Por que alegria? Vamos pensar num bolo. Um bolo, esse mesmo que a gente fatia e come. Uma torta. Como é que eu posso saber se ela está saborosa ou não? Eu preciso provar. Como é que você vai provar a fé se você não tem fé? Tiago então está dizendo, se você tem fé, tem alegria. Agora a sua fé vai ser provada para quê? Para que seja aprovada. Para que ela cresça mais. Ela cresça, ela se desenvolva cada vez mais. É como uma planta que recebe todas as rajadas de vento. Suas raízes se aprofundam. Diferente daquela planta que nasceu no terreno pedregoso. Porque por causa da palavra, Jesus fala em Mateus 13, versículo 20 e 21, ele diz que ali havia pouca terra e as raízes estavam na flor da terra. Elas não se aprofundaram. Elas não buscaram umidade suficiente. E quando veio o sol, ela secou. Quando Jesus explica isso no versículo 20 e 21, ele diz, foi por causa da perseguição, por causa da palavra. Aqueles homens que estavam fugindo por causa da palavra de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Eles estavam fugindo por causa do nome de Jesus. Não é fuga pela fuga, não é perseguição pela perseguição. Muita gente às vezes pega esse texto e diz, eu estou sendo perseguido, glória a Deus. Mas eu estou fugindo da polícia porque eu sou um falsário. Não é perseguição pela perseguição, é perseguição por causa do nome de Deus, é perseguição por causa da palavra de Deus. A terceira lição que eu gostaria que você pensasse é o propósito da prova. A palavra grega aqui é hipomone, perseverança. Esse é um dos assuntos mais importantes do Novo Testamento. Jesus diz em Apocalipse 2:10, a parte final, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Marcos 13:13, ou Mateus 24, versículo 13, se você preferir. Na vossa perseverança você vai ganhar a sua alma. Muita gente imagina que uma vez levantou a mão na igreja, aceitou a Jesus, mas abandonou o caminho do Senhor. Não crê mais. O testemunho dele é um testemunho.
Muita gente criou doutrinas para dar amparo e consolo àquilo que a Escritura não dá. Hebreus capítulo 6, versículo 4 e 5 nos diz que aqueles que se tornaram participantes do Espírito Santo provaram o poder do mundo vindouro e caíram, se afastaram. É impossível renovar essa pessoa para arrependimento. É por causa de doutrinas de homens, que homens criaram e incrustaram dentro da Bíblia, sendo que a Bíblia não foi escrita para provar isso para ninguém, é que está gerando uma geração hoje de desigrejados, de pessoas que não têm compromisso com Deus nem com o seu corpo, que é Cristo. Fazem o que querem, quando querem, porque querem. Não estão perguntando a Deus: Senhor, qual deve ser a minha conduta a partir de hoje? Por 16 vezes Jesus é chamado de Salvador no Novo Testamento. Mas por 650 vezes ele é chamado de Senhor. Senhor significa proprietário, dono. Ah, é exagero? Não. Olha o capítulo 1, versículo 1 de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. João capítulo 7, versículo 5, a Bíblia nos diz que os irmãos de Jesus não criam nele. Eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. Eles foram criados juntos, eles viveram na mesma casa. Como pode ser isso? Tanto que a família, em Marcos capítulo 3, foram lá para prender ele e disseram: está fora de si. Não pode. Mas Tiago se tornou uma coluna na igreja. Ele diz: o Senhor Jesus, com quem eu convivi, é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Eu sou servo dele. Eu sou servo dele. Olha que grande amor Jesus tem pelo seu próprio irmão. Gente, às vezes dentro de casa a gente cria certas ranços, resistência, quando alguém é da família, e às vezes a gente é duro com essas pessoas. Algumas pessoas morrem sem liberar perdão. Em 1 Coríntios